Rafael parou na porta da sala, incrédulo. Marina, sua empregada, estava deitada no sofá de couro italiano, seus olhos fechados, as mãos segurando um livro de capa desgastada contra o peito. Não era a cena que o enfurecia. Era o livro. Aquele livro. O exemplar que ele jurava ter queimado há 15 anos, na noite em que sua esposa morreu. A chuva de março caía pesada sobre os vidros do apartamento cobertura na Avenida Paulista. Rafael Mendes empurrou a porta giratória do edifício mirante com o ombro, sacudindo o guarda-chuva enquanto o porteiro acenava respeitosamente. Eram 7 da noite de uma quinta-feira, 2 horas mais cedo que seu horário habitual. A reunião com os investidores japoneses havia sido cancelada de última hora. Algo sobre um tufão em Tóquio atrasando voos. Aos 53 anos, Rafael carregava o peso do sucesso como uma segunda pele. Sua construtora, a Mendes Rocha Engenharia, erguera metade dos arranha-céus que pontuavam o horizonte paulistano. Cabelos grisalhos impecavelmente penteados, ternos sob medida da Armani, relógio Patek Philippe, cada detalhe comunicava poder. Mas seus olhos castanhos guardavam uma tristeza que nenhuma conquista empresarial conseguia apagar. 15 anos. 15 anos desde que Beatriz partira. O elevador privativo deslizou silenciosamente até o 32º andar. Rafael afrouxou a gravata, antecipando mentalmente a rotina. Um banho quente, um uísque escocês de 12 anos. Talvez folhear alguns relatórios financeiros até o sono chegar. A solidão era sua companheira mais fiel desde que os filhos, Rodrigo e Camila, haviam seguido suas próprias vidas. Um em Londres, outra em Nova York. A porta do apartamento se abriu com um clique suave do sistema biométrico. Rafael entrou, esperando o silêncio costumeiro que Marina, sua empregada, sempre preservava após terminar o serviço do dia. Mas algo estava diferente. Uma luz suave emanava da sala de estar. Não a iluminação calculada dos lustres de cristal, mas o brilho âmbar da luminária de leitura ao lado do sofá. Aquela que Beatriz adorava usar nas noites em que devorava romances enquanto ele trabalhava no escritório adjacente. Rafael caminhou pelo corredor de mármore travertino, seus passos abafados pelo tapete persa, vozes imaginárias. Não, apenas o som ritmado da respiração. Alguém estava na sala. Foi então que a viu. Marina Oliveira estava recostada no sofá de couro italiano cor de chocolate, aquele que custara o equivalente a um carro popular. Seus pés descalços repousavam sobre a almofada bordada que Beatriz trouxera de Florença. Os olhos fechados, os lábios entreabertos, as mãos segurando algo contra o peito como se fosse um tesouro. Um livro. O sangue de Rafael congelou. Não era um livro qualquer. Era aquele livro. A capa de tecido azul marinho desbotada, as bordas amareladas pelo tempo, a lombada remendada com fita adesiva transparente. O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. A edição de 1962, que pertencera à mãe de Beatriz. Impossível. Rafael havia queimado aquele exemplar. Tinha certeza absoluta. Na noite do velório, consumido pela dor e pela raiva. Raiva de Deus, do destino, da injustiça de perder uma mulher de 41 anos para um aneurisma cerebral fulminante. Ele jogara o livro na lareira da casa de campo em Campos do Jordão. Assistira às páginas se contorcerem e enegrecerem, as palavras que Beatriz tanto amava se transformando em cinzas. Por quê? Porque aquele era o livro que ela estava lendo naquela manhã. O livro que estava aberto sobre a mesa de café quando ela desabou na cozinha, antes mesmo que Rafael descesse para o desjejum. O livro que se tornou em sua mente atormentada um símbolo de todos os momentos que não puderam ter, todas as páginas que ela não pôde virar, e agora estava ali, intacto, nas mãos de sua empregada. Marina.
A voz de Rafael saiu mais áspera do que pretendia. A mulher no sofá sobressaltou-se, os olhos se abrindo num piscar confuso. O livro quase escorregou de suas mãos. "É seu Rafael!" Marina se levantou num pulo, derrubando o livro no chão. Suas bochechas ficaram vermelhas. "Desculpe, eu não ouvi o senhor chegar. Eu ia embora, só estava... Marina tinha 36 anos, mas parecia mais jovem com seus cabelos castanhos, presos num rabo de cavalo simples, rosto sem maquiagem, mãos calejadas de quem conhecia trabalho duro. Trabalhava para Rafael há 5 anos, sempre discreta, eficiente, quase invisível. Chegava às 7 da manhã, limpava o apartamento de 400 metros quadrados, preparava refeições que deixava porcionadas na geladeira e partia às 4 da tarde para sua própria vida na Zona Leste. Rafael nunca soubera muito sobre ela. Nem precisava. Ela fazia seu trabalho, recebia pontualmente e mantinha a distância apropriada. Era exatamente isso que ele queria. Ninguém tentando preencher o vazio que Beatriz deixara. "De onde você tirou isso?" Rafael apontou para o livro caído no tapete, sua voz gelada. Marina seguiu seu olhar, a confusão evidente em seu rosto. O livro estava na estante do escritório, seu Rafael. Eu estava limpando e ele caiu. A lombada estava meio solta. Pensei em avisar o senhor, mas... Impossível. Rafael interrompeu pegando o livro do chão. Suas mãos tremiam ligeiramente. A textura da capa, o peso, o cheiro de papel envelhecido, tudo era exatamente como lembrava. Abriu na página de rosto. Ali estava a caligrafia elegante de Beatriz. "Para minha Bel, que a história da nossa terra te inspire a escrever a sua própria. Com amor, mamãe. Natal de 1985. Beatriz tinha 12 anos naquele Natal. "Seu Rafael, o senhor está bem?" A voz de Marina soou preocupada. "O senhor está pálido." Rafael fechou o livro bruscamente, os pensamentos numa espiral caótica. Como esse livro estava ali? Ele se lembrava perfeitamente daquela noite em Campos do Jordão. O cheiro da fumaça, o calor das chamas, o som do papel crepitando. Teria sido outro livro? Não, impossível. Beatriz só tinha um exemplar dessa edição específica, a menos que... "Marina, preciso que você me diga a verdade." Rafael fixou seus olhos nela, procurando sinais de engano. "Alguém esteve aqui? Alguém trouxe este livro?" "Não, senhor. Eu juro." Marina parecia genuinamente assustada agora. "Eu venho todos os dias há 5 anos. Nunca vi ninguém além do senhor, dos seus filhos quando visitam, e da dona Clarice que vem às terças. Clarice, a arrumadeira adicional que ajudava nas faxinas pesadas. Uma senhora de 60 anos, trabalhando para Rafael há uma década. E esse livro, você já o viu antes? Em qualquer lugar deste apartamento?" Marina hesitou, mordendo o lábio inferior. "Eu acho que sim. Ou pelo menos algo parecido. Às vezes, quando limpo o escritório, vejo livros diferentes nas prateleiras. Achei que o senhor os trocava." Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não trocava livros. Na verdade, mal tocava na biblioteca que fora o domínio de Beatriz. Mantinha tudo exatamente como ela deixara. Uma espécie de santuário imóvel. "Você pode ir para casa, Marina," disse ele finalmente, ainda segurando o livro. "Desculpe pela reação. Seu Rafael, eu realmente sinto muito se fiz algo errado. Eu não devia estar lendo no horário de trabalho. Eu terminei tudo e ia embora, mas comecei a folhear e... Não é sobre isso." Rafael interrompeu, mais suave agora. Algo na expressão dela, um misto de culpa e tristeza, o atingiu. "Você gosta de ler?" A pergunta pareceu surpreendê-la. "Sim, senhor, muito, mas não tenho muitos livros. Comprar é caro e a biblioteca pública perto de casa está sempre lotada." Rafael olhou para o livro em suas mãos, depois para Marina.
uma ideia estranha começou a se formar em sua mente. Este livro, ele disse lentamente, pertenceu à minha esposa. Ela faleceu há 15 anos. Eu sei, senhor, Marina disse baixinho. Desculpe, não era minha intenção desrespeitar a memória dela. Você a conheceu? Não, senhor, mas Dona Clarice me contou sobre ela. Diz que era uma mulher maravilhosa. Rafael assentiu, uma pontada de dor familiar atravessando seu peito. Maravilhosa não começava a descrever Beatriz. Ela era luz, riso, curiosidade insaciável. Formada em literatura pela USP, sonhara em ser professora, mas acabara dedicando-se a criar os filhos e apoiar a carreira meteórica de Rafael. Sempre com um livro na mão, sempre com uma história para contar. Por que você estava lendo justamente este? Rafael perguntou. Marina olhou para seus pés descalços, claramente desconfortável. Eu estava limpando a estante e ele caiu. Quando peguei, abri numa página aleatória. Era uma cena de uma família reunida numa fazenda no Rio Grande do Sul. E me lembrou da minha avó. Ela era gaúcha. Morreu ano passado. Havia algo na voz de Marina, uma vulnerabilidade crua, que desarmara a armadura de Rafael. Sinto muito, ele disse, e era sincero. Obrigada, senhor. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Rafael percebia que havia mais coisas não ditas, flutuando no ar como poeira iluminada pelo sol. Marina, você pode ficar. As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las. Quer dizer, pode terminar de ler se quiser. Eu vou para o escritório. Marina piscou, surpresa. Senhor, o livro. Rafael estendeu o exemplar para ela. Pode ler. Beatriz gostaria que alguém o apreciasse. Por um momento, Marina apenas olhou para o livro, depois para Rafael, como se tentasse decifrar um enigma. Eu não posso, seu Rafael. Isso é muito pessoal do senhor. Eu insisto. Rafael pressionou o livro nas mãos dela. Mas me responda uma coisa. Quando você pegou este livro hoje, onde exatamente ele estava? Marina franziu a testa, pensando. Segunda prateleira da estante de Carvalho, no canto esquerdo, entre um livro de poesias e um sobre jardinagem. Por que, senhor? Porque aquela não era a prateleira onde Beatriz guardava seus livros favoritos. Aquela era a seção de livros que ela pretendia ler, mas nunca chegara a começar. O Tempo e o Vento, ela já lera 3 vezes, a última apenas semanas antes de morrer. Seu lugar era na prateleira principal, ao lado de outros clássicos brasileiros que ela revisitava constantemente. Alguém movera o livro, ou algo o movera. Rafael sacudiu a cabeça, afastando pensamentos irracionais. Nada, apenas curiosidade. Mentiu. Boa noite, Marina. Boa noite, seu Rafael, e... Obrigada. Rafael acenou e caminhou até seu escritório, fechando a porta atrás de si. Deixou-se cair na poltrona de couro, a mente turbilhonada. Precisava de respostas. Amanhã ligaria para Campos do Jordão. O caseiro que cuidava da propriedade, seu Manuel, ainda estava vivo e lúcido. Ele se lembraria daquela noite, da lareira, do livro queimado. Ou talvez Rafael estivesse ficando louco. 15 anos de solidão poderiam fazer isso com um homem? Do outro lado da porta, ele ouvia o som suave de Marina se movendo pela sala, o farfalhar de páginas sendo viradas. E por um breve momento, Rafael fechou os olhos e imaginou que era Beatriz ali, lendo em seu lugar favorito, viva e inteira. Mas quando abriu os olhos, estava sozinho em seu escritório silencioso, com apenas as sombras por companhia. Rafael não dormiu naquela noite. Ficou deitado na cama king size, que parecia um oceano vazio, encarando o teto de gesso com molduras neoclássicas, repassando cada detalhe daquela noite em Campos do Jordão.
15 anos atrás, mas a memória era nítida como cristal. O velório havia sido uma tortura elegante. Centenas de pessoas desfilando pelo crematório e cemitério da Vila Alpina, oferecendo condolências que soavam ocas. Ela está em um lugar melhor. Deus precisava de mais um anjo. Como se houvesse consolo em platitudes vazias, quando sua esposa de 23 anos de casamento jazia numa urna fechada, porque a hemorragia cerebral fora tão devastadora que nem mesmo a maquiagem funerária conseguira disfarçar. Depois, Rafael fugira para Campos do Jordão, para a casa de campo nas montanhas onde haviam passado tantos fins de semana felizes. Levara apenas uma garrafa de bourbon e sua dor. E o livro. Sim, ele se lembrava de pegar o livro da mesa de café antes de partir de São Paulo. Por quê? Talvez para ter algo dela, algo tangível que suas mãos haviam tocado horas antes de... A lareira crepitava. Rafael se lembrava de jogar lenha, de observar as chamas dançarem. Lembrava-se de abrir o livro uma última vez, de ler a dedicatória da sogra, de ver uma anotação de Beatriz na margem da página 123. Como seria viver sem medo? Aquela frase o destroçara. Beatriz sempre fora corajosa, mais que ele, certamente. E agora nunca saberia como era viver sem medo, porque não viveria mais de forma alguma. Ele jogara o livro no fogo. Tinha certeza. Assistira às chamas envolverem a capa, as páginas se curvarem e enegreceram. Mas agora, na escuridão de seu quarto, Rafael era assaltado pela dúvida. Estaria sua memória confiável? Traumatizado, embriagado pelo bourbon e pela dor, teria ele realmente queimado o livro? Ou apenas pensara em fazê-lo, e sua mente, nos anos subsequentes, transformara a intenção em lembrança? Às 5 da manhã, desistindo do sono, Rafael levantou-se, tomou um banho frio, vestiu um agasalho. As manhãs de março em São Paulo ainda carregavam o frescor do verão que se despedia, e preparou café. Estava bebericando a segunda xícara quando ouviu a chave girando na fechadura. Marina entrou pontualmente às 7, como sempre. Seus olhos se arregalaram ao vê-lo na cozinha. Geralmente, Rafael já havia partido para o escritório quando ela chegava. "Bom dia, seu Rafael", disse ela, cautelosa. Carregava uma sacola de feira e parecia cansada. "Bom dia, Marina. Problemas para dormir?" Ela pareceu surpresa que ele notasse. "Meu filho mais velho estava com febre. Tossia a noite toda. Deixei ele com minha mãe, mas... fico preocupada." Rafael sentiu uma pontada de culpa. 5 anos empregando Marina. E ele não sabia praticamente nada sobre sua vida. Quantos filhos ela tinha? Onde exatamente morava? Era casada? "Você tem filhos?" perguntou, a voz saindo mais abrupta do que pretendia. Marina pousou a sacola no balcão de granito, estudando-o com uma expressão que Rafael não conseguia decifrar. "3, senhor. Lucas tem 11, Júlia 9 e Pedro 7. "Na 3, Rafael repetiu, fazendo cálculos mentais. Marina tinha 36. Isso significava que tivera o primeiro filho aos 25. "E o pai deles?" Um músculo tensionou no maxilar de Marina. "Não está mais presente, senhor." A forma como disse aquilo, sem emoção, como se recitasse um fato climático, disse mais que qualquer explicação. "Entendo." Rafael assentiu. "Se precisar levar seu filho ao médico, pode sair mais cedo, ou nem vir se necessário." Marina o fitou como se ele tivesse falado em mandarim. "Obrigada, seu Rafael, mas não será necessário. Minha mãe é enfermeira aposentada. Ela sabe cuidar." Um silêncio desconfortável se instalou. Rafael tomou mais um gole de café, procurando palavras. "O livro", disse finalmente. "Você o levou para casa?" Marina negou com a cabeça. "Deixei na mesa de centro da sala, senhor, com um marcador na página onde parei. Não me parecia certo levar algo tão... pessoal." Rafael assentiu e foi até a sala. Ali estava o exemplar de O Tempo e o Vento, repousando sobre a mesa de vidro.
Um marca-páginas improvisado, um pedaço de papel de pão, assinalava a página 208. Ele pegou o livro, sentindo novamente aquela estranheza. Abriu-o aleatoriamente. Página 56, na margem, com a letra familiar de Beatriz. Amor não é posse, é liberdade compartilhada. Virou para a página 93. Outra anotação. Raízes não nos prendem. Elas nos sustentam para podermos voar. Página 164. O que mais tememos não é a morte, mas ter vivido sem significado. Rafael sentiu os olhos arderem. Beatriz tinha o hábito de anotar pensamentos nas margens dos livros que amava. Conversações unilaterais com os autores, ela dizia. Ele sempre a provocava gentilmente sobre vandalizar livros, mas secretamente adorava. Era como ter acesso aos cantos mais íntimos de sua mente. Ela fazia isso com frequência? Rafael não percebera Marina se aproximando. Ela estava a poucos passos de distância, olhando para o livro em suas mãos. Anotar nos livros? Sim, Rafael fechou o exemplar suavemente. Era sua forma de dialogar com o que lia. Deve ser reconfortante, Marina disse baixinho. Ter pedaços de pensamentos dela, preservados assim. Reconfortante não era a palavra que Rafael usaria. Devastador, talvez. Cada nota era um lembrete do que perdera. Não apenas a mulher, mas toda a vida interior dela. Todas as conversas futuras que nunca teriam. Marina, posso te fazer uma pergunta estranha? Ela assentiu, hesitante. Você acredita em... Rafael pausou, sentindo-se ridículo. Em coisas que não conseguimos explicar? Coincidências improváveis? Sinais? Marina considerou cuidadosamente antes de responder. Minha avó costumava dizer que os mortos encontram formas de falar conosco, se estivermos dispostos a escutar. Não sei se acredito nisso literalmente, mas... Ela olhou para o livro. Às vezes, coisas acontecem que não têm explicação racional. Eu queimei este livro, Rafael disse abruptamente. Na noite do velório de Beatriz. Tenho certeza que queimei. Marina o fitou, os olhos arregalados. Mas, então como... Exatamente. Talvez tenha sido outro livro, seu Rafael. Na dor, na confusão. Não, Rafael interrompeu. Eu me lembro especificamente. Esta edição, esta capa, as anotações dela, eu vi queimar. Marina abraçou o próprio corpo, subitamente desconfortável. Isso é... perturbador. Você não está me achando louco? Estou te achando um homem que sofreu uma perda terrível e talvez tenha uma memória traumática que não corresponde exatamente aos fatos. Marina disse, a voz surpreendentemente gentil. Ou estou te achando um homem que acaba de testemunhar algo inexplicável. Não sei qual das duas é verdade, senhor. Rafael apreciou a honestidade dela. Sem platitudes reconfortantes, sem tentar racionalizar o impossível. Vou a Campos do Jordão hoje, decidiu subitamente. Preciso falar com o caseiro que estava lá naquela noite. Preciso saber. O senhor quer que eu prepare algo para a viagem? Rafael balançou a cabeça. Vou e volto no mesmo dia. Mas Marina, você pode fazer algo por mim? Claro, senhor. Esse livro... Ele estendeu o exemplar para ela novamente. Quero que você o leia, completamente. E quero que anote suas próprias reflexões nas margens, como Beatriz fazia. Marina recuou, como se ele oferecesse algo radioativo. Eu não posso fazer isso, seu Rafael. Isso seria profanar a memória dela. Pelo contrário, Rafael insistiu, pressionando o livro nas mãos dela. Beatriz acreditava que livros eram feitos para serem vividos, não preservados em santuários. Ela ficaria feliz sabendo que alguém está continuando a conversa que ela iniciou. Marina segurou o livro com uma reverência quase religiosa. Por que está fazendo isso, senhor? Porque eu... Rafael não tinha uma resposta racional, apenas uma intuição,
um impulso que não conseguia nomear. "Porque você a viu no sofá lendo", disse ele. "E por um momento, quando entrei e te vi ali, por um momento foi como se ela estivesse de volta." Brizam Dice, o Rafael, dirigiu seu Mercedes-Benz pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, deixando para trás a megalópole paulistana. A estrada serpenteava pelas montanhas da Serra da Mantiqueira, pinheiros araucárias ladeando o asfalto. Havia uma razão pela qual ele e Beatriz haviam se apaixonado por Campos do Jordão. A cidade tinha algo de atemporal, de refúgio do caos urbano. A casa de campo ficava numa área isolada, a 15 minutos do centro. Construção de madeira estilo europeu, com telhado inclinado e uma varanda que oferecia vista para o vale. Seu Manuel, o caseiro, morava numa casa menor nos fundos da propriedade. Rafael estacionou e encontrou o homem de 70 e poucos anos podando roseiras no jardim frontal. "Seu Rafael!" Manuel largou a tesoura de poda sorrindo. "Que surpresa! Não sabia que o senhor viria." "Decisão de última hora, seu Manuel. Como está?" "Velho, mas firme." O caseiro riu. "A casa está em ordem. Troco os lençóis mensalmente, areio, verifico a tubulação, tudo conforme combinamos." "Obrigado. Na verdade, preciso falar com você sobre algo específico." Entraram na casa. O ar cheirava a lavanda e madeira envelhecida. Rafael caminhou até a lareira de pedras na sala de estar. Estava limpa, sem cinzas, a lenha empilhada ordenadamente na lateral. "Seu Manuel, você se lembra da noite do velório de minha esposa? Quando vim para cá sozinho?" O rosto do caseiro se ensombreceu. "Lembro sim, seu Rafael. Foi uma noite triste. O senhor não quis companhia, pediu para eu ficar na minha casa. De manhã, quando vim verificar, o senhor já havia partido. Eu acendi a lareira naquela noite." Manuel franziu a testa pensando. "Acendeu, sim. Encontrei cinzas quando limpei. E me lembro que estava frio, então fazia sentido. E..." Rafael hesitou. "Você viu se queimei algo além de lenha? Um livro, talvez?" O caseiro pareceu genuinamente confuso. "Um livro? Não, senhor. Quer dizer, não achei restos de nada além de madeira queimada. Papel deixa resíduos característicos, especialmente a capa. Não vi nada assim." Rafael sentiu seu estômago afundar. "Tem certeza absoluta?" "Certeza, seu Rafael. Limpei aquela lareira pessoalmente." "Por que pergunta?" "Eu... achei que tinha queimado um livro que pertencia a Beatriz, mas aparentemente estava enganado." Manuel coçou a cabeça grisalha. "Memórias podem nos pregar peças, especialmente em momentos de dor. Talvez o senhor tenha pensado em queimar, mas não chegou a fazer. Era a mesma explicação racional que Marina oferecera." E ainda assim, Rafael se lembrava tão vividamente. "Posso ver meu quarto?" "Claro, seu Rafael. Está tudo limpo." Rafael subiu as escadas de madeira que rangiam familiarmente. O quarto principal tinha uma cama de dossel, um armário antigo, uma escrivaninha junto à janela. Foi até a escrivaninha e abriu a gaveta superior. Ali, uma pequena coleção de objetos que ele e Beatriz mantinham naquela casa. Moedas antigas encontradas numa feira de antiguidades, cartões postais de viagens, fotos Polaroid desbotadas. E no fundo da gaveta, algo que fez seu coração parar. Um marca-páginas. Não um qualquer. Era um marca-páginas artesanal de couro gravado com as iniciais BM, Beatriz Mendes. Ele lembrou quando ela comprara, numa loja de artesanato em Paraty, anos atrás. Ela usava em todos os livros que lia. E Rafael se lembrou, com uma clareza súbita e gelada, de ter visto esse marca-páginas entre as páginas de O Tempo e o Vento, quando pegara o livro da mesa de café em São Paulo, na manhã depois que Beatriz morreu. Se o marca-páginas estava aqui, em Campos do Jordão, então ele estivera dentro do livro quando Rafael o trouxera para cá. O que significava que o livro estivera aqui.
Mas então... Seu Manuel! Rafael gritou, descendo as escadas 2 degraus de cada vez. Depois que parti naquela manhã, alguém esteve aqui? Qualquer pessoa? O caseiro pensou cuidadosamente. Seus filhos vieram algumas semanas depois, colher objetos pessoais. A dona Camila e o senhor Rodrigo passaram uma tarde aqui, levaram algumas coisas em caixas. Os filhos... Rafael não se lembrava de autorizar isso, mas talvez tivesse. Aquelas primeiras semanas após a morte de Beatriz eram um borrão nebuloso. Mais alguém? Não, senhor. Só eu, mantendo a casa. Rafael agradeceu e despediu-se, dirigindo de volta a São Paulo com mais perguntas do que respostas. Se seus filhos haviam estado aqui, talvez um deles tivesse encontrado o livro. Talvez não estivesse na lareira, mas em outro lugar que Rafael esquecera. E eles o levaram de volta para São Paulo, colocando-o na estante do apartamento. Era uma explicação racional. Não perfeita, mas possível. Ainda assim, algo nela não se encaixava completamente. Rafael chegou de volta ao apartamento quando o sol já se punha, tingindo o horizonte paulistano de tons alaranjados e roxos. Marina já havia ido embora, mas deixara um bilhete sobre a mesa da cozinha, ao lado de um prato coberto com filme plástico. Seu Rafael, preparei estrogonofe, está na geladeira, só aquecer. E comecei a ler o livro. Obrigada pela confiança. Marina. A letra era caprichada, quase infantil em sua precisão. Rafael sorriu tristemente. Quantos detalhes das pessoas ao nosso redor ignoramos por anos? Comeu mecanicamente. O estrogonofe estava delicioso, mas ele mal registrava o sabor. Sua mente girava em torno das revelações do dia. Ligou para Camila em Nova York. Eram 8 da noite, o que significava 10 da noite para ela. Pai? A voz de sua filha soou surpresa. Rafael raramente ligava sem avisar. Está tudo bem? Está, querida. Desculpe ligar tarde. Preciso te perguntar uma coisa sobre aqueles dias depois que sua mãe... Um silêncio pesado do outro lado da linha. O que, pai? Seu Manuel disse que você e Rodrigo foram a Campos do Jordão algumas semanas após o velório. Pegar objetos pessoais? Fomos sim, Camila confirmou. Você não estava bem, pai. Rodrigo e eu decidimos cuidar de algumas coisas práticas. Por quê? Vocês pegaram algum livro, especificamente O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo? Livro? Camila pareceu confusa. Pai, pegamos roupas, algumas joias da mamãe, fotos. Não me lembro de livros. Espera, vou perguntar ao Rodrigo. Rafael ouviu vozes abafadas, Camila conversando com o irmão ao fundo. Pai? Rodrigo diz que não pegamos nenhum livro. Por que a pergunta específica? Rafael esfregou os olhos, cansado. É... complicado. Encontrei um livro que pertencia à sua mãe e estou tentando entender como ele chegou onde está. Que mistério é esse, pai? Camila riu, mas havia preocupação em sua voz. Você está bem mesmo? Não está trabalhando demais? Estou bem, filha. Só velho e esquecido. Conversaram mais alguns minutos sobre trivialidades. O trabalho de Camila como arquiteta em Manhattan, o casamento dela com Thomas, que completaria 3 anos em junho, os planos de virem ao Brasil no Natal. Quando desligou, Rafael sentiu-se mais perdido do que antes. Se os filhos não trouxeram o livro, então como ele fora parar no apartamento? Caminhou até a sala de estar e pegou O Tempo e o Vento, da mesa de centro. O marca-páginas de papel de pão assinalava a página 208, onde Marina parara. Ele abriu ali. Era uma cena em que o personagem Rodrigo Cambará refletia sobre legado e memória. E na margem, com a letra de Beatriz, o que deixamos para trás não são monumentos, mas as pessoas que tocamos. Rafael virou para a página onde Marina havia parado. E seu coração saltou. Havia uma anotação nova. A letra era diferente.
menos elegante que a de Beatriz, mais angulosa, claramente de outra mão. E estava em lápis, não caneta como Beatriz usava. Às vezes, as pessoas que tocam nossas vidas são aquelas que nunca esperávamos notar. M. Marina. Ela realmente levará a sério seu pedido de anotar suas próprias reflexões. Rafael não sabia por que aquilo o emocionava tanto. Talvez porque, pela primeira vez em 15 anos, aquele livro, aquele objeto congelado no tempo como um inseto em âmbar, estava vivo novamente, sendo lido, pensado, anotado, continuando a conversa que Beatriz iniciara. Ele passou as próximas horas lendo e relendo as anotações de Beatriz, comparando-as mentalmente com as próprias memórias dela. Cada nota era uma janela para sua alma, suas esperanças, medos, filosofias de vida. Página 312. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Página 405. Amor verdadeiro não completa a gente. Ele nos mostra que já estávamos completos. Página 597. A morte não é o oposto da vida, é parte dela. O oposto da vida é a indiferença. Esta última fez Rafael parar. Beatriz escrevera isso semanas antes de morrer, sem saber que seu próprio fim estava tão próximo. Ou talvez, de alguma forma, soubesse. Talvez todos soubéssemos em algum nível profundo que nossa existência é emprestada, temporária. Rafael adormeceu na poltrona da sala, o livro aberto no colo, os sonhos povoados por memórias fragmentadas de Beatriz, lendo, rindo, vivendo. Na manhã seguinte, acordou com a luz do sol atravessando as cortinas. Ouviu sons de movimento na cozinha. Marina havia chegado. Levantou-se, dolorido por ter dormido na poltrona, e caminhou até lá. Marina estava preparando café, cantarolando baixinho uma música que Rafael não reconhecia. "Bom dia", disse ele, a voz rouca de sono. Marina se virou sobressaltada. "Seu Rafael, não sabia que estava em casa. O senhor dormiu na sala?" "Adormeci lendo." Rafael se serviu de café. "Vi sua anotação no livro." Marina corou ligeiramente. "Espero que não tenha se importado. O senhor pediu, mas depois pensei que talvez fosse muito atrevido da minha parte." "Não foi", Rafael interrompeu. "Foi perfeito. Quero que continue." Marina assentiu, tímida. Havia algo diferente nela hoje, Rafael percebeu. Uma abertura que não estava lá antes. Como se anotar naquele livro tivesse dissolvido uma barreira invisível entre eles. "Posso perguntar algo, seu Rafael?" "Claro. Por que esse livro é tão importante? Quer dizer, além do óbvio de ter pertencido à sua esposa, há algo mais, não há?" Rafael considerou mentir, dar uma resposta superficial. Mas Marina lera suas vulnerabilidades escritas nas margens daquelas páginas. Ela merecia honestidade. "Eu acreditava ter destruído este livro", disse ele, "na noite do velório, em Campos do Jordão. Acreditava ter queimado na lareira. E agora ele está aqui, intacto, e não consigo explicar como." Marina pousou a xícara que segurava, seus olhos arregalados. "O senhor acha que... O que exatamente? Que é sobrenatural?" "Não sei o que pensar", Rafael admitiu. "Fui a Campos do Jordão ontem. O caseiro não encontrou restos de livro queimado. Meus filhos não o trouxeram de lá. Cada explicação racional que tento encontrar tem um buraco." Marina ficou em silêncio por um longo momento, processando. "Minha avó", disse ela finalmente, "costumava dizer que objetos podem carregar memórias. Não metaforicamente, mas literalmente. Como se as emoções intensas das pessoas ficassem impregnadas nas coisas que tocam. Você acredita nisso?" "Não sei", Marina confessou. "Mas sei que quando pego esse livro, sinto algo. Como se ele estivesse vivo, de alguma forma. Como se quisesse ser lido." Rafael sabia exatamente o que ela queria dizer, embora soasse absurdo admiti-lo em voz alta.
E o que você acha que isso significa, Marina? Se o livro realmente voltou de alguma forma, ou nunca foi destruído em primeiro lugar? Por quê? Qual seria o propósito? Marina mordeu o lábio, pensativa. Talvez não seja sobre propósito. Talvez seja apenas sobre continuidade. A vida continua, as histórias continuam, mesmo quando as pessoas partem. Filosófico para 7:30 da manhã, Rafael disse, mas estava sorrindo. Marina sorriu de volta, e Rafael percebeu que era a primeira vez que realmente a via sorrir. Transformava seu rosto inteiro, revelando uma beleza que a seriedade habitual ocultava. O celular de Rafael tocou, quebrando o momento. Era seu sócio, João Rocha, com uma emergência no canteiro de obras de um empreendimento em Alphaville. Rafael suspirou, o mundo real reivindicando sua atenção. Preciso ir, disse ele, já se movendo em direção ao quarto para trocar de roupa. Seu Rafael? Marina chamou. Ele parou, olhando para trás. Obrigada por confiar em mim com isso, com o livro, com sua história. Sei que não somos próximos assim normalmente. Rafael assentiu, algo apertando em seu peito. Talvez devêssemos ser, disse ele, surpreendendo a si mesmo. 5 anos trabalhando lado a lado e mal sei qualquer coisa sobre você. Isso parece errado. Marina pareceu tocada. Se o senhor quiser saber, estou disposta a contar. Gostaria sim, Rafael disse sinceramente. Mas agora preciso mesmo ir. Conversamos mais tarde? Claro, seu Rafael. O dia foi um turbilhão de reuniões, telefonemas, decisões sobre aço estrutural e cronogramas de construção. Rafael operava no piloto automático, sua mente constantemente desviando para o mistério do livro impossível. Tarde da noite, quando finalmente retornou ao apartamento, encontrou Marina ainda lá. Ela estava na sala, lendo sob a luminária, exatamente como naquela primeira noite. Marina, Rafael verificou o relógio. Eram quase 9. Você não deveria ter ido embora há horas? Marina fechou o livro, marcando a página. Liguei para minha mãe. Perguntei se podia ficar mais. Eu queria terminar este capítulo. Espero que não se importe, seu Rafael. Rafael deveria se importar, deveria estabelecer limites profissionais apropriados. Mas olhando para Marina ali, com o livro de Beatriz nas mãos, ele se descobriu dizendo, fique o quanto quiser. Posso te fazer companhia? Marina pareceu hesitar, depois assentiu. Rafael se sentou na poltrona adjacente, servindo-se de um Scott do bar. Onde parou? Página 342, a parte onde o capitão Rodrigo está refletindo sobre todas as guerras que lutou e se valeram a pena. E valeram? Não sei ainda, Marina admitiu. Mas sua esposa anotou algo interessante. Ela escreveu, toda guerra é perda, mas algumas batalhas precisam ser lutadas. A sabedoria está em saber quais. Rafael fechou os olhos, reconhecendo a filosofia de Beatriz. Ela sempre foi pragmática em sua compaixão. Sabia que nem todas as causas mereciam sacrifício. Ela era sábia assim, Marina perguntou suavemente. Na vida real, não só nas anotações? Mas, Rafael disse, a voz espessa, as anotações são só ecos do que ela era. Beatriz via conexões que eu não via. Entendia pessoas que eu mal notava. Ela tornava tudo mais rico, mais significativo. Deve ter sido muito difícil perdê-la. Foi como perder uma parte de mim mesmo, Rafael confessou, surpreendido pela própria honestidade. Ele nunca falava assim, nem mesmo com os filhos. As pessoas dizem que o tempo cura, mas não cura. Apenas ensina você a funcionar com o buraco ainda lá. Marina assentiu, compreendendo. Eu entendo. Quando meu pai morreu, eu tinha 18, senti que uma parte de mim morrera junto, a parte que se sentia segura, protegida. Sinto muito,
Rafael disse. E o pai dos seus filhos? Marina ficou tensa, mas respondeu. Marcelo. Nos conhecemos jovens, casei aos 22. Ele era charmoso, promissório. Mas depois que as crianças nasceram, ele mudou. Ou talvez eu tenha finalmente visto quem ele sempre foi. Bebia, desaparecia por dias, gastava o que não tínhamos. Saí quando meu filho mais novo tinha 2 anos. Deve ter sido muito difícil, Rafael disse, sentindo genuína admiração pela força que isso exigia. Foi, Marina concordou. Mas foi a melhor decisão que tomei. Por mim e pelas crianças. Agora, é difícil financeiramente, 3 crianças com salário de empregada doméstica. Mas estamos juntos, estamos seguros. É o que importa. Rafael sentiu uma vergonha súbita. Enquanto ele se afogava em autopiedade em seu apartamento de cobertura, Marina criava 3 filhos sozinha, com uma fração de seus recursos, e ainda encontrava motivos para sorrir. Você é extraordinária, Marina. Ela riu, embaraçada. Não sou seu Rafael. Sou só alguém fazendo o melhor que pode, como todo mundo. Eles conversaram até quase meia-noite. Rafael descobriu que Marina adorava ler, mas raramente tinha acesso a livros. Que sonhava em voltar a estudar. Havia parado no 2º ano do ensino médio quando engravidou. Que seu filho mais velho, Lucas, era brilhante em matemática e ela temia não poder pagar uma boa escola. E Marina aprendeu sobre Rafael. Não o empresário bem-sucedido, mas o homem que amara uma mulher extraordinária e ficara perdido quando ela partiu. O pai que se arrependia de ter trabalhado demais quando os filhos eram pequenos. O viúvo que transformara sua casa em mausoléu e só agora, 15 anos depois, começava a perceber o quanto isso o aprisionava. Quando Marina finalmente se levantou para partir, algo fundamental havia mudado entre eles. Seu Rafael, ela disse na porta, esse livro, acho que ele não voltou por acaso. Acho que está aqui por uma razão. Que razão? Marina segurou o livro contra o peito. Para nos lembrar que histórias não terminam quando as pessoas partem. Elas continuam em quem as lê, em quem as vive. Sua esposa ainda está conversando, seu Rafael, através dessas páginas, dessas anotações. E agora eu estou respondendo a ela. E talvez você também devesse. Depois que ela partiu, Rafael ficou parado na porta por um longo tempo, processando as palavras. Talvez Marina estivesse certa. Talvez o propósito não fosse entender como o livro sobreviveu, mas o que fazer com o fato de que sobreviveu. Ele caminhou até a estante do escritório, onde centenas de livros de Beatriz esperavam intocados por 15 anos. Era hora de começar a ler novamente. Uma rotina inesperada começou a se formar nas semanas seguintes. Rafael, que sempre partira cedo e retornava tarde, começou a ajustar seus horários para passar mais tempo em casa enquanto Marina estava lá. Conversavam durante o café da manhã, trocavam impressões sobre o tempo e o vento. Ela avançava steadily através das páginas, ele relendo sessões que Beatriz anotara. As anotações de Marina se multiplicavam nas margens, criando uma espécie de diálogo geracional com Beatriz, onde Beatriz escrevera família é escolha tanto quanto sangue. Marina adicionara, e às vezes a família que escolhemos nos salva mais que aquela em que nascemos. Rafael se pegou pensando cada vez mais nas palavras de Marina, na sabedoria prática de alguém que vivera dificuldades que ele, em sua torre de marfim, apenas abstraía. Foi numa terça-feira chuvosa de abril que tudo mudou novamente. Marina estava limpando a estante do escritório, uma tarefa que Rafael sempre adiava, relutante em perturbar o santuário de Beatriz. Ela trabalhava meticulosamente, removendo cada livro, limpando, recolocando. Rafael estava em seu laptop, fingindo trabalhar, mas na verdade observando-a.
Seu Rafael? A voz de Marina tinha uma qualidade estranha. Tem algo aqui. Rafael levantou-se, caminhando até ela. Marina segurava um envelope grosso, amarelado pelo tempo. Estava achatado, como se tivesse sido pressionado entre livros por anos. Onde encontrou isso? Estava entre estes dois. Marina indicou um volume de Fernando Pessoa e outro de Clarice Lispector. Escorregou quando os tirei. Rafael pegou o envelope. Não havia nada escrito do lado de fora. Abriu-o com dedos trêmulos. Dentro havia um manuscrito. Páginas datilografadas, talvez 50 ou 60 delas, seguras por um clipe de papel enferrujado. Na primeira página, uma única linha como título: O que deixamos para trás, por Beatriz Mendes. O coração de Rafael parecia ter parado. É dela, Marina sussurrou, lendo por cima de seu ombro. Sua esposa escreveu isto. Rafael assentiu mutamente. Beatriz sempre falara sobre escrever um dia. Era seu sonho secreto, aquele que ela adiava eternamente enquanto criava os filhos, apoiava a carreira dele, vivia todas as vidas exceto a que escolheria para si mesma. Ou talvez não tivesse adiado. Talvez, secretamente, ela tivesse escrito. Posso? Rafael olhou para Marina, que assentiu encorajadoramente. Eles se sentaram lado a lado no sofá de couro, aquele mesmo sofá onde tudo começara, e Rafael começou a ler em voz alta. Sua voz tremia inicialmente, depois se firmou ganhando ritmo. O manuscrito era um ensaio autobiográfico, parte memória, parte filosofia. Beatriz escrevia sobre crescer no interior do Paraná, filha de professores rurais. Sobre descobrir livros numa biblioteca municipal minúscula e como aquelas páginas foram portais para mundos que sua cidade pequena nunca poderia oferecer. Ela escrevia sobre conhecer Rafael na universidade, ele estudando engenharia civil, ela literatura. Como se apaixonaram numa festa de carnaval em 1979, ele fantasiado de pirata, ela de cigana. Como dançaram até o amanhecer, e ele a pediu em namoro enquanto o sol nascia sobre o edifício Copan. Rafael me mostrou que ambição não era pecado, escreveu Beatriz. Cresci numa família que via sucesso material com suspeição, como se ganhar dinheiro fosse moralmente inferior a ser pobre e virtuoso. Mas Rafael me ensinou que construir coisas, edifícios, empresas, legados, era uma forma de arte. Ele esculpia o horizonte. Eu apenas lia sobre horizontes em livros. Rafael sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ele nunca soubera que Beatriz via assim seu trabalho. Sempre assumira que ela tolerava suas longas horas, suas obsessões profissionais, quando na verdade ela as admirava. Marina limpou discretamente as próprias lágrimas enquanto Rafael continuava lendo. Beatriz escrevia sobre decidir ter filhos, a alegria e o terror simultâneos. Sobre segurar Rodrigo recém-nascido e perceber que era responsável por um ser humano inteiro. Sobre a depressão pós-parto que ninguém soubera, nem mesmo Rafael, que a consumira por meses após o nascimento de Camila. Há uma solidão específica na maternidade, ela escreveu. Todo mundo te parabeniza, te diz como você é sortuda, como seus bebês são lindos. Mas ninguém pergunta se você se perdeu no processo, se ainda sabe quem é quando não está sendo mãe, esposa, dona de casa. Eu adorava meus filhos com ferocidade. Mas às vezes, às 3 da manhã, amamentando, eu olhava para a lua pela janela e perguntava: onde foi parar Beatriz? Aqui queria escrever, viajar, existir além dos papéis que visto. Rafael parou, incapaz de continuar por um momento. Como não percebera? Como viver ao lado dela por 23 anos e não vira essa dor? Continue, Marina disse suavemente, sua mão tocando o braço dele num gesto de apoio. Rafael respirou fundo e continuou. A escrita de Beatriz se tornava mais filosófica conforme o manuscrito progredia.
Ela refletia sobre identidade, sobre como construímos narrativas de nossas vidas e depois ficamos presos nelas, sobre o medo de ser esquecida, de não deixar marca no mundo. Rafael deixará arranha-céus, escreveu ela. Rodrigo será médico, salvará vidas. Camila será arquiteta, criará espaços onde pessoas viverão. E eu serei uma nota de rodapé, esposa de, mãe de. Meu obituário será uma lista de relacionamentos, não de realizações. É isso que mais me assombra. Não a morte em si, mas a irrelevância da minha existência individual. Rafael teve que parar novamente. A dor no peito era física. Ela não era irrelevante. Marina disse ferozmente. Veja o que ela fez. Este manuscrito, as anotações nos livros, os filhos que criou, ela importou. Mas ela não acreditava nisso, Rafael disse a voz quebrada. E eu nunca soube, nunca perguntei. Estava tão obcecado construindo meu império que não vi que ela estava desmoronando. Seu Rafael. Marina segurou seu rosto, forçando-o a olhá-la nos olhos. A dor dela não é sua culpa. A gente pode amar profundamente e ainda carregar dores que ninguém vê. Isso é humano. Rafael queria acreditar nela, mas a culpa era um animal de dentes afiados, devorando-o por dentro. Eles leram o resto do manuscrito juntos. As últimas páginas eram datadas de apenas dias antes da morte de Beatriz. Sua escrita tornara-se urgente, quase frenética. Tive um sonho estranho esta noite, ela escreveu. Estava numa biblioteca infinita, cada livro representando uma vida não vivida. Havia um livro com meu nome na capa, Beatriz Mendes, a escritora. Peguei-o, abri, mas as páginas estavam em branco. Acordei chorando. Rafael roncando suavemente ao meu lado, alheio ao meu terror existencial. Será que ainda há tempo? Tenho 41 anos, metade da vida, presumivelmente. Será que posso, nos anos que restam, escrever algo que importe? Ou passarei o resto dos meus dias me perguntando, e se? A última entrada era de 3 dias antes de sua morte. Decidi. Vou começar, realmente começar. Não quando os filhos forem mais velhos, não quando Rafael estiver menos ocupado. Agora, este manuscrito é meu começo, imperfeito, assustador, mas meu. Se alguém um dia ler isto, Rafael, Rodrigo, Camila, ou um estranho absoluto num futuro que não posso imaginar, saiba isto, você importa. Sua história importa. Não espere permissão para vivê-la. Não espere o momento perfeito. Ele nunca vem. Comece onde está. Comece agora. Escreva sua página mesmo que sua mão trema, especialmente se sua mão tremer. Silêncio. Rafael e Marina ficaram sentados, o manuscrito entre eles, o peso daquelas palavras finais assentando como neve. Ela sabia. Rafael finalmente disse. De alguma forma, ela sabia que o tempo estava acabando. Ou, Marina contrapôs, ela finalmente parou de esperar pelo tempo perfeito e decidiu começar a viver. A morte não invalida isso. Se ela tivesse vivido mais 30 anos, essas palavras ainda seriam verdadeiras. Rafael olhou para Marina. Realmente olhou, talvez pela primeira vez. Viu a inteligência em seus olhos, a força em seus traços, a beleza que a invisibilidade socioeconômica escondera dele por 5 anos. Você deveria estar escrevendo também, disse ele abruptamente, ou estudando, ou fazendo qualquer coisa além de limpar apartamentos de executivos obtusos que não te veem. Marina riu, mas era um riso triste. E com que dinheiro, seu Rafael? Com que tempo? Tenho 3 filhos dependendo de mim, contas para pagar, nenhuma educação formal, além do ensino fundamental. Então conseguiremos, Rafael disse, surpreendendo-se com sua própria veemência. Educação, tempo, recursos. Você tem talento, Marina. Vejo nas suas anotações do livro. Você pensa, articula, conecta ideias. Isso não deveria ser desperdiçado. Marina o fitou como se ele tivesse enlouquecido. Por que faria isso? Por que eu?
Rafael não tinha uma resposta racional, apenas um impulso, uma certeza visceral. Porque Beatriz teria feito o mesmo, disse ele finalmente. Ela sempre viu potencial em pessoas que outros ignoravam. Acho que ela te enviou a mim, através desse livro impossível, dessas coincidências improváveis, para me acordar, para te mostrar que você importa, para nos salvar, talvez, um ao outro. Marina balançou a cabeça, lágrimas correndo livremente agora. Isso é loucura, seu Rafael. Talvez, Rafael concordou, mas qual é a alternativa? Continuarmos nossas vidas como estavam? Eu morrendo de solidão num apartamento cheio de fantasmas, você enterrando seu potencial em produtos de limpeza e exaustão? Beatriz não iria querer isso. E eu não quero isso mais. Eles ficaram sentados juntos enquanto a chuva tamborilava nas janelas, o manuscrito de Beatriz entre eles como uma ponte através do tempo. Do lado de fora, São Paulo seguia sua vida frenética. 8 milhões de almas perseguindo 8 milhões de sonhos. Mas ali, naquele apartamento silencioso, 2 pessoas acabavam de decidir começar a escrever suas próprias páginas. 3 meses se passaram desde a descoberta do manuscrito. 3 meses que transformaram a vida de Rafael e Marina de formas que nenhum deles poderia ter previsto. A primeira mudança foi prática. Rafael contratou um tutor particular para Marina, uma professora aposentada da USP chamada Helena, que ia ao apartamento 3 vezes por semana para ajudá-la a completar o ensino médio através de um programa de certificação acelerada. Marina estudava ferozmente, absorvendo conhecimento como uma esponja seca, finalmente encharcada de água. Seus filhos, inicialmente desconfiados das mudanças na rotina da mãe, foram conquistados quando Rafael os conheceu pessoalmente. Lucas, o mais velho, era de fato brilhante em matemática. Rafael o inscreveu num programa de bolsas para a escola particular, puxando cordas que apenas décadas de networking empresarial forneciam. Júlia e Pedro receberam acesso a aulas de música e esportes que Marina nunca poderia pagar. "Por que está fazendo tudo isso?" Marina perguntou uma noite depois que as crianças haviam jantado no apartamento. Outro novo ritual. Não é caridade simples, é muito mais. Rafael considerou a pergunta cuidadosamente. Estavam na varanda do apartamento, a cidade acesa como constelações terrestres abaixo deles. "Beatriz sempre falava sobre legados", disse ele finalmente. "Eu achava que legado era construir o prédio mais alto, ganhar mais dinheiro, ter meu nome em placas. Mas lendo o manuscrito dela, entendo agora. Legado é o que você desperta em outras pessoas. As possibilidades que você abre. Marina, você tem um talento extraordinário que está sendo sufocado pela necessidade de sobrevivência. Se eu posso ajudar a liberar isso, talvez seja o legado mais importante que deixarei." Marina limpou as lágrimas silenciosamente. Entre eles, sobre a mesa de vidro, estava O Tempo e o Vento, finalmente terminado. Ambos haviam lido, anotado, conversado através daquelas páginas. O livro era agora uma palimpseste, de 3 vozes: Beatriz, Marina e até algumas anotações recentes de Rafael. "E o manuscrito?" Marina perguntou. "O que faremos com ele?" Rafael havia pensado muito sobre isso. O manuscrito de Beatriz era cru, honesto até o ponto do desconforto. Revelava fragilidades que seus filhos talvez não quisessem ver na mãe. Mas também era profundamente verdadeiro, universalmente ressonante. "Acho que devemos publicá-lo", disse ele. "Não comercialmente necessariamente, mas compartilhá-lo. Transformá-lo em algo que possa ajudar outras pessoas." "Como?" Rafael sorriu. "Estava pensando em criar uma fundação. A Fundação Beatriz Mendes para escritores emergentes. Poderíamos publicar o manuscrito dela como o primeiro livro,
e então usar os recursos para apoiar outros que têm histórias para contar, mas nenhum caminho para contá-las. Pessoas como você. Marina o fitou boquiaberta. Isso seria incrível, seu Rafael. Mas é muito, muito dinheiro, muito trabalho. Tenho ambos, Rafael disse simplesmente. E pela primeira vez em 15 anos, tenho um propósito além de acumular mais riqueza que não consigo gastar. Eles ficaram em silêncio confortável, observando a cidade pulsar abaixo. Posso te perguntar algo pessoal? Marina finalmente disse. Sempre. Você está voltando a viver, seu Rafael. Consigo ver, mas você ainda está preso ao passado, ao que aconteceu com Beatriz. Quando vai se permitir seguir em frente completamente? Rafael suspirou profundamente. Era uma pergunta que ele próprio havia evitado enfrentar. Não sei se seguir em frente é o termo certo, disse ele lentamente. Não é como se houvesse uma linha que cruzo e pronto, superei. Mas estou aprendendo a carregar a perda diferentemente. Não como um peso morto, mas como parte de quem sou. Como um livro que li e transformou minha forma de ver o mundo. Marina assentiu compreendendo. E quanto ao livro? Ela perguntou. O tempo e o vento. Alguma vez descobriu como ele não foi destruído? Rafael balançou a cabeça. Nunca. E sabe de uma coisa? Acho que não importa mais. Seja uma falha de memória, um milagre menor ou simplesmente coincidência improvável. O resultado é o mesmo. O livro está aqui. Trouxe você até minha vida de forma que importa. Isso é suficiente. Você mudou muito, Marina observou sorrindo. O homem que conheci 3 meses atrás nunca aceitaria um mistério sem solução. O homem de 3 meses atrás estava morto por dentro. Rafael respondeu honestamente. Apenas não sabia disso. A Fundação Beatriz Mendes foi oficialmente lançada em setembro, num evento discreto, mas emocionante na própria cobertura de Rafael. Rodrigo e Camila vieram do exterior, inicialmente céticos sobre essa nova direção do pai, mas rapidamente conquistados quando leram o manuscrito da mãe pela primeira vez. Eu não sabia, Camila chorou, segurando as páginas. Não sabia que ela se sentia assim, tão perdida. Ela escondia bem, Rafael disse suavemente. Todos nós escondemos, mas agora faremos algo a respeito, Rodrigo adicionou, sua mão no ombro do pai. Isso é o que ela teria querido. A fundação começou modestamente. 5 bolsas integrais no primeiro ano para escritores emergentes de comunidades carentes. Marina foi a primeira beneficiária, não por favoritismo, mas porque ela realmente tinha talento. Seu projeto, um livro de contos baseados em sua vida na Zona Leste, histórias de mulheres solteiras criando filhos contra todas as probabilidades. Não sei se consigo, ela confessou a Rafael na noite antes de começar oficialmente seu projeto. Escrever sobre minha vida parece indulgente. Quem se importaria? Beatriz se importaria. Rafael disse firmemente. E cada mulher que se reconhecer nas suas histórias vai se importar. Você não está escrevendo apenas para você, Marina. Está escrevendo para todas as que vivem invisíveis, que acham que suas histórias não importam. Marina respirou fundo e assentiu. Então vou escrever como se minha vida dependesse disso. Ela depende. Rafael sorriu. A vida que você realmente quer viver, pelo menos. Foi numa noite de novembro, 8 meses após o aparecimento misterioso do livro, que a última revelação chegou. Rafael estava organizando documentos no escritório quando encontrou uma carta antiga em uma pasta de Beatriz. Era endereçada a ele em um envelope selado com instruções claras. Para Rafael, abrir apenas se algo me acontecer. Suas mãos tremeram ao abrir.
A carta estava datada de uma semana antes da morte de Beatriz. Meu amado Rafael, se você está lendo isto, significa que parti. E se parti, sei que você está em dor. Conheço você, meu amor. Sei que está se culpando, se perguntando o que poderia ter feito diferente. Como poderia ter me salvado? Não havia nada a fazer. Se foi doença que me levou, não foi culpa sua. Se foi acidente, não foi culpa sua. E se, por algum motivo que não posso prever, foi minha própria escolha, também não seria culpa sua. Não se preocupe, não estou planejando nada. Estou saudável e feliz o suficiente, mas escrevo isto porque aprendi que a vida é incerta e algumas coisas precisam ser ditas antes que seja tarde demais. Rafael, você me deu uma vida maravilhosa. Sei que não foi perfeita. Sei que às vezes me senti perdida nos papéis que desempenhava. Mas você sempre foi meu porto seguro, meu parceiro, meu amor. E agora, um pedido. Não faça de mim um santuário. Não congele sua vida no momento que deixar a minha. Honre minha memória vivendo, realmente vivendo. Ame novamente se o amor encontrar você. Ria, chore, transforme nossa história em algo que ajude outros. E quanto aos livros, Rafael, compartilhe-os, não os deixe empoeirando. Cada livro que anotei foi uma conversa que queria ter. Encontre alguém para continuar essas conversas. Promete? Você construiu arranha-céus, meu amor. Agora construa pontes entre pessoas, entre passado e futuro, entre dor e cura. Sempre sua, Beatriz PS. Há um manuscrito escondido na biblioteca, entre Pessoa e Clarice, onde os poetas se encontram. É imperfeito, assustador, mas é meu. Faça algo com ele. Não o deixe morrer comigo. Rafael leu e releu a carta, lágrimas borrando sua visão. Beatriz sabia. De alguma forma, ela sabia que ele a transformaria em santuário e preparara uma mensagem para o futuro, esperando pacientemente entre papéis antigos até ser encontrada no momento certo. E o livro, o tempo e o vento. Rafael se lembrava agora, com uma clareza súbita. Ele não o queimara, quase queimara. Segurou-o sobre as chamas, mas no último segundo algo o deteve. Talvez as palavras de Beatriz ecoando em sua mente. Talvez um último reflexo de sanidade. Ele jogara o livro longe da lareira e no dia seguinte, na névoa da ressaca e da dor, esquecera completamente. Não foi milagre, não foi sobrenatural. Foi apenas um homem traumatizado, uma memória falível e um livro que esperou pacientemente 15 anos para cumprir seu propósito. Rafael caminhou até a sala, onde Marina estava revisando seu primeiro conto concluído, sua língua presa entre os dentes em concentração. Marina, ele disse, estendendo a carta, precisa ler isto. Ela leu em silêncio, lágrimas formando em seus olhos. Ela sabia, Marina sussurrou. Ela sabia exatamente o que você precisaria ouvir. E me trouxe você, Rafael disse. Não literalmente, claro, mas criou as condições. O livro que eu mantive, as anotações que me fizeram ver você realmente pela primeira vez. Beatriz construindo pontes do além. Marina se levantou, abraçando Rafael. Era o primeiro abraço físico entre eles. Meses de amizade crescente, mas sempre mantendo distância apropriada. Agora, essa distância parecia absurda. Obrigado, ela sussurrou contra seu ombro. Por ver-me, por me ajudar a me ver. Obrigado por me acordar, Rafael respondeu. Por me mostrar que ainda havia vida para viver. Eles se separaram, constrangidos, mas contentes. Então, Marina disse, limpando os olhos, o mistério está resolvido, sem magia, sem milagres. Não sei. Rafael olhou para O Tempo e o Vento, repousando eternamente sobre a mesa de centro. Talvez o milagre não seja o livro ter sobrevivido. Talvez seja tudo o que aconteceu porque sobreviveu.
Às vezes, o mágico é apenas o ordinário visto do ângulo certo. Marina sorriu. Beatriz escreveria isso numa margem. Então escreva você. Rafael pegou o livro, oferecendo-o a ela. Uma última anotação, para fechar o círculo. Marina pegou uma caneta. Não lápis, mas caneta permanente. Na última página do livro, abaixo da última anotação de Beatriz, ela escreveu: As histórias não terminam. Elas apenas encontram novos narradores. Obrigada por começar esta. Prometo continuá-la. M. Bis. Se 2 anos depois, a Fundação Beatriz Mendes havia publicado 12 livros de escritores emergentes. O manuscrito de Beatriz abria cada volume, um prefácio permanente sobre coragem e começar antes de estar pronto. Marina completara seu ensino médio e iniciara a faculdade de letras na USP, noturno, para poder cuidar dos filhos durante o dia. Seu livro de contos, Invisíveis, vendera modestamente, mas ganhara críticas apaixonadas. Estava trabalhando no segundo. Rafael reduziu suas horas de trabalho, delegando mais para sócios e passando mais tempo com a fundação. Descobriu que ajudar escritores a encontrarem suas vozes era mais satisfatório que erguer qualquer edifício. E todas as quintas-feiras à noite, Rafael e Marina se encontravam no apartamento. Não mais empregador e empregada, mas amigos verdadeiros. E liam juntos. Às vezes, O Tempo e o Vento, repassando anotações antigas. Às vezes, obras de novos autores que a Fundação apoiava. Sempre conversando, sempre crescendo. O apartamento não era mais um mausoléu. Era um espaço vivo, rindo, cheio de pessoas e possibilidades. E sobre a mesa de centro, O Tempo e o Vento repousava. Não um relicário, mas um livro vivido, amado, anotado por mãos através do tempo. Beatriz estava certa. Rafael pensava frequentemente. Legado não era o que você construía em pedra e aço. Era o que você despertava em almas humanas. Era Marina encontrando sua voz. Era Lucas entrando numa universidade de ponta com bolsa integral. Era uma fundação ajudando histórias invisíveis a serem contadas. Era um livro, impossível, mas real, tecendo vidas através das suas páginas. E todas as noites, antes de dormir, Rafael lia a última linha da carta de Beatriz. Você construiu arranha-céus, meu amor. Agora construa pontes. Ele estava construindo, página por página, vida por vida, um legado de palavras e possibilidades. E em algum lugar, talvez apenas na memória, talvez em algo mais, ele imaginava Beatriz sorrindo, satisfeita que suas palavras finalmente encontraram o solo fértil onde deveriam crescer. 10 anos após Rafael encontrar Marina com o livro, a Fundação Beatriz Mendes se tornou referência nacional em apoio a escritores de comunidades marginalizadas. Marina, agora com mestrado em literatura, dirigia os programas educacionais. Seu terceiro livro fora finalista do Prêmio Jabuti. Lucas, o filho mais velho dela, formara-se em engenharia pelo ITA e trabalhava na construtora de Rafael, projetando habitação popular acessível. Júlia estudava direito, sonhando em ajudar famílias como a dela. Pedro cursava música na EMESP. Rafael, aos 65 anos, finalmente se permitira amar novamente. Não Marina, cujo caminho seguira direção diferente para um relacionamento feliz com um professor universitário. Mas Clara, uma bibliotecária viúva que ele conhecera num evento da Fundação e que entendia perfeitamente que amar novamente não significava amar menos os que partiram. E O Tempo e o Vento? Foi doado à biblioteca da Fundação, disponível para qualquer escritor em residência ler e anotar. As margens estavam repletas agora, dezenas de vozes dialogando através das décadas, uma conversa infinita sobre tempo, legado, amor e perda. Na primeira página, uma placa permanente. Este livro pertenceu a Beatriz Mendes,
1949 e 2004, que acreditava que histórias são pontes entre almas. Leia, anote, continue a conversa, sua voz importa. E assim, através de páginas amareladas e vozes entrelaçadas, Beatriz continuava construindo pontes. Muito depois que seu coração parara de bater, sua história continuava mudando vidas. Porque os melhores legados não são aqueles gravados em pedra. São aqueles escritos em margens, sussurrados entre páginas, vividos em vidas tocadas e transformadas. São aqueles que, impossíveis mas reais, tecem passado e futuro numa tapeçaria de significado que transcende qualquer vida individual. São histórias. Sempre foram histórias, e histórias nunca morrem. Elas apenas esperam o próximo leitor para despertá-las novamente.